A gente pode dizer então que em Pará de Minas, né, visando aí o próximo período chuvoso, uma possível nova epidemia de dengue e chikungunya a partir de outubro, o plano de trabalho passa pela capacitação dos agentes, passa também por introdução desse drone, que é uma ferramenta diferente que vai chegar aqui, por essas ações aí que o drone indicar que vocês vão atacá-las posteriormente. E também continua o trabalho dos agentes, né, para indicar focos, visitar residentes, mostrar, orientar. E esse trabalho, você disse que ele pode passar ali de casa em casa entre 30 e 45 dias, por Isso. aí. É um ciclo, né, que a gente fala. Então, às vezes o agente pode passar 2 vezes, que aí nesse meio período a gente vai ter o LIRA, que é o nosso levantamento de índice rápido, que vai ter por agora, então a gente vai. E também, Geraldo, um ponto que a gente está fazendo lá, estudando, que é ter mais bairros com armadilhas ovitrampas. São armadilhas indicadoras de ovos. A gente está com as questões dos agentes lá já agora mais bem definida com esse processo. Então a gente vai fazer o possível de a gente expandir essa atividade, que ela vai vir de encontro com as informações do drone, com as informações de campo dos agentes e do LIRA. Então a gente vai poder analisar também, não só agora no LIRA, com a questão da lava, a gente também analisar em outros bairros que hoje não tem, que é a questão da ovoposição do mosquito. A gente vai saber como que está essa ovoposição ali, como que está a proliferação do Aedes naquela região, ou naqueles bairros ali, naquele perímetro ali. E o trabalho contínuo. A gente não pode esquecer disso. A gente precisa de sempre ter o trabalho dando continuidade naquilo que é feito, não só no período de chuva, mas agora na preparação para o próximo período. E já põe na lista aí também para cobrar da Secretaria de Estado de Saúde para arrumar um insumo, caso necessidade do fumacê, para ter, porque não adianta ter veículo, ter uma caminhonete bonita, um gerador ali para soprar a fumaça se não tiver um inseticida, e não adianta, né? E isso, eu acho que é bom a gente frisar isso, Douglas, porque o pessoal critica muito a prefeitura. Ah, por que não passou antes, esperou dar esse tanto de casos? Porque precisa do tal do insumo, e esse insumo vem do governo de Minas. Se o governo não tiver adquirido isso com antecedência, não tiver uma oferta para todos os municípios, não vai ter jeito. O que acontece? O governo federal faz a aquisição e distribui para os municípios, para os estados, e as regionais dos estados distribuem para os municípios. Então, se faltar larvicida, é uma coisa que hoje é o governo federal que deveria fornecer e os estados distribuir. Mesma coisa da questão do inseticida, como você falou. Então, o que mais a gente escutou e o que eu mais respondi esse ano foi a questão do fumacê. Ah, por que não veio? Ah, mas você esperou ficar ruim? Não, gente. Infelizmente, existe um protocolo, o estado não libera, você simplesmente já vai lá e pede amanhã o carro. Não, existe um protocolo. Porque ele tem impactos não só para o mosquito, ele tem prós e contras. Então a gente tem que usar a ferramenta na hora que é preciso, não na hora que a gente quer, porque a gente tem outros impactos que podem vir com ele. Então, eu chego para o estado e falo, olha, eu preciso de tanto litro de produto, porque eu estou com tantos casos, eu tenho que fazer tantas regiões, o estado fala, olha, estou te mandando. E o estado esse ano, muitas vezes, falou, olha, não tem para te enviar. E aí fala, Douglas, mas o município não pode comprar? Pode. O município tem algumas resoluções, só que geralmente a gente deixava essas resoluções para atenção primária, para a gente poder estruturar o tratamento da doença. E aí a gente tem que começar a gastar dinheiro com insumo, que era uma coisa que, vamos dizer assim, na reunião fica acordado que cada um tem que fazer o seu. Então alguém deixou de cumprir, que no caso o governo federal, e aí o município que foi penalizado. O município não se preparou, porque uma vez a gente está contando que vai ter, que o papel do governo era esse, do governo federal, era fornecer aos estados, os estados ao município. E aí a gente não tem. Então, e os valores são altíssimos. O custo de um produto hoje de Cielo está na faixa de R$740 o litro. Um larvicida, para mim comprar hoje, um larvicida biológico, que é o BTI que a gente usa hoje, que é o Bacillus thuringiensis, ele está na faixa de R$3.000, um pote de 500 gramas. E o Estado tem, no caso do governo federal, tem a condição muito melhor de comprar isso. E como eu falei, é um acordo que cada um faça a sua parte. Então, hoje, o município tem as suas ações com os agentes, complementando com os outros. O Estado entra com os insumos e aí, unindo as forças, a gente chega no ideal. Então, se um falhar aqui,
alguém vai penar. E foi o caso hoje desse ano, principalmente do ano passado também. Mas o ano passado se falou pouco porque a gente não teve a epidemia que teve esse ano. Então, como falei, estão falando de locação de veículo aí através de consórcio. Ótimo, é uma ferramenta bacana. Mas e o inseticida? Para que eu vou ter um carro se eu não tenho inseticida? Não faz sentido, né? E a gente também não pode sair usando qualquer tipo de inseticida. A gente tem que saber qual usar. Porque a gente está falando que a gente vai estar aplicando isso, vamos falar sinceramente, em cima da cabeça da população. Então a gente precisa que o Estado, que o governo federal se alinhe melhor para que os municípios, quando precisar, tenham condições. Até mesmo se a gente precisar de adquirir esse produto, aonde eu vou buscar? Que aí quando você chega numa empresa, às vezes ela já até vendeu para o governo federal. Você não consegue. Então a gente fica realmente inibido, não tem como. A gente segue o trâmite, né? Igual eu falei, a gente segue o trâmite que é nos repassado e a gente conta que essa ponta do governo e do Estado vai estar disponível, mas infelizmente nos 2 últimos anos ela não esteve disponível para a gente. Houve falhas e a gente faz uma pressão muito forte em cima disso, para que a gente não venha penar novamente. Porque de início a gente faz um bloqueio com a bomba costal, que é bem menos inseticida, é uma coisa muito mais bem direcionada, você não vai ter o impacto ambiental ali, você não vai estar prejudicando, você vai estar fazendo uma coisa muito mais bem direcionada do que quando é um carro fumacê. E aí você vai gastar menos produtos, você vai gastar menos mão de obra, você vai ter menos trabalho. Porque quando você vê um carro fumacê na cidade, gente, pode ter certeza, a situação chegou no vermelho, não é nem no vermelho, ela está no preto. Muitas vezes o carro chega para você quando você está no preto mesmo, a situação está crítica. E aí não é interessante. Então a gente faz as ações de bloqueios, nos casos suspeitos, usando essa bomba costal de UBV, ultra baixo volume, que é uma bomba costal, que tem uma quantidade de inseticida muito baixa, e vai segurando ali para não estourar uma epidemia. E esse ano a gente não teve nem para as bombas costais. Para te falar a verdade, para de Minas, para ser exato, a gente recebeu 60 litros de produto. É por isso que eu falei, né? Tem que cobrar do governo agora, porque carro, a Secretaria de Saúde tem um monte, comprar um gerador para soprar a fumaça ali é o de menos. Agora, se você não tem o larvicida correto, aí também não adianta, né? Adianta. Você ter o veículo e não ter o insumo ali, o inseticida.